Deu, perdão que estava mudando para a internet melhor para não ficar a gravação travada. Bom, boa noite, Marina. Por enquanto a gente vai... eu estou aqui aceitando as pessoas que estão entrando. Só de antemão gostaria de agradecer imensamente a tua participação, teu aceite para somar a nossa iniciativa do Giro. Uma iniciativa independente não é fácil de dar continuidade. Travou um pouco, Dani, desculpa, não consegui te ouvir. Tá ouvindo agora? Sim, agora sim. Não, então eu estava agradecendo imensamente a tua participação, porque não é fácil a gente dar continuidade a uma iniciativa independente. Então, nomes de peso, como o teu e dos outros participantes que vêm somando a nossa iniciativa, têm sido essenciais. Então, gostaria de agradecer muito em nome do Carlos Helder também, acho que ele também vai fazer algumas palavras de agradecimento, mas é realmente muito importante para a gente ter esse momento de debate com pessoas qualificadas e de referência acadêmica. Pode falar. Posso falar? Claro. Daniela, primeiro, inicialmente, cumprimentado, boa noite a todas e todos que nos assistem. Eu que agradeço muitíssimo, Daniela, o convite, no seu nome e no nome do Helder também, que está aqui presente. Para mim é uma alegria enorme poder tratar desse tema aqui com vocês. Desculpa, eu acabei minimizando a tela, mas voltou. Para mim é uma alegria enorme poder debater esse tema com vocês e participar de encontros tão valiosos como é esse encontro, como é esse projeto. E aproveito também para parabenizar, né? O Giro Processual Penal, acho que vocês acertaram em cheio, né? Realmente muitas pessoas importantes com pesquisa de fôlego, né, que podem vir aqui, que vocês convidaram e que passaram por aqui e que certamente contribuíram muito positivamente para esses encontros no atual momento que a gente vive, né? Então, isso é ainda mais bacana nesse momento a gente ter esses encontros e poder bater esse papo aqui. Então, eu que agradeço, parabenizo e para mim é uma alegria, uma honra poder estar ao lado de vocês e de tantos professores e professoras que por aqui passaram para a gente discutir, para a gente debater. Obrigada, Marina. Vou só te apresentar, então, para o pessoal, para começar com as formalidades, antes de te passar a palavra para fazer a tua exposição. Então, a professora Marina Cerqueira é servidora do Ministério Público, né, com atuação na assessoria especial da Procuradoria-Geral da Justiça, é mestre em Direito Público pela UFBA, né, pela UFBA, né, a Universidade Federal da Bahia, doutoranda pela Universidade Autônoma de Lisboa, doutora, perdão. Não é doutoranda mesmo. Ah, tá. E professora de Direito Penal no Centro Universitário Jorge Amado. Acho que Carlos Adler quer fazer alguma consideração antes de a gente passar a palavra. Acho que também fazer um agradecimento especial à Ana Paula Gonzatti, que topou fazer ser uma das nossas debatedoras de hoje também. Agradecer imensamente a nossa colega lá no doutoranda também do PPG CRIM da PUC. E, Carlos Adler, vou te passar a palavra. Tá bem, obrigado, Dani. Não sei se tu me escuta bem, eu acho que sim, porque eu estou sem o fone hoje. Não, eu queria só cumprimentar a todos,
a todas, agradecer à professora Marina Cerqueira. Eu confesso que quando a Dani propôs o nome da professora Marina, eu fiquei tentando, de alguma maneira, pensar como seria possível encaixar nas temáticas do giro, só que no meio das reuniões que a gente estava tendo, diversos temas se encaixaram perfeitamente, inclusive o tema de hoje foi um dos responsáveis por fazer com que a gente pensasse em fazer esse papo cruzado também de dogmática penal material com dogmática penal processual, o que tem dado muito certo. Ontem teve o papo cruzado e hoje tem o giro processual penal, e na medida que a gente for convidando ou vai convidando outros professores, a gente percebe como que essas duas matérias elas se cruzam e os campos, claro, óbvio que se cruzam porque se trata de um ramo de direito específico, que é das ciências criminais, mas a utilização de conceitos e teorias é muito importante para as duas, e a gente percebe claramente como se dá essa incidência na matéria do direito processual penal. Então, eu queria agradecer muito a professora Marina Cerqueira primeiro pela oportunidade de escutá-la, segundo por ter topado e aceitado participar aqui, né? Eu queria também agradecer a todos os presentes na pessoa, tanto da colega Ana Paula, que faz tempo que eu não vejo, porque eu estou no Maranhão, e a Dani e a Ana Paula estão no Rio Grande do Sul, e cumprimentar e agradecer também ao Teodoro. Eu não sei se o Teodoro está com a câmera ligada aqui, eu acho que não, mas o Teodoro também é um maranhense que está perdido lá em Lisboa. Ele está fazendo mestrado, ele fez graduação na minha faculdade aqui do Maranhão, e depois eu fui para o mestrado, fiquei pelo doutorado ali pelo Sul, e ele teve a oportunidade de ir para Lisboa fazer o mestrado, está fazendo o mestrado dele. Então, acho que o Giro tem essa possibilidade de fazer com que a gente acabe reencontrando alguns amigos nesses pequenos espaços da semana, corrida do home office, ou dessa quarentena que ninguém está se vendo, mas a gente acaba matando saudade. Queria registrar que o perfil da Abracrim Nacional está presente, o que é muito importante para o Giro, porque a Abracrim é uma instituição muito relevante para o Brasil e para a advocacia criminal. Então, desde já, fazendo esses agradecimentos, cumprimentando a Dani, que eu não sei se eu cumprimentei antes, mas a Dani é essa parceira que está com a gente nesse projeto, e já passo de imediato a palavra para a professora Marina Cerqueira. Ai, perdão, Marina, só para avisar, desculpa, antes de dar o início, para quem o esquema tem sido para quem quer fazer perguntas, eventualmente, que se inscreva no chat ao longo da sua exposição, que a gente tem aberto o momento depois, posterior, a eventuais questionamentos que surjam. Os nossos debatedores, a Ana Paula e o Teodoro, então vão mediar esse debate. Inicialmente, então, as considerações... Ui, tem pessoal entrando com o microfone aberto. Então, passo a palavra para ti, professora Marina, e agradeço imensamente novamente. Maravilha, maravilha, Daniela. Mais uma vez, eu que agradeço. Vejo que tem gente chegando agora, então, para o pessoal que está chegando, boa noite a todas e todos. E agradeço também aos meus debatedores, a Ana Paula e o Teodoro. Prazer conhecê-los, ainda que virtualmente, né? Mas vai ser uma alegria, então, esse bate-papo. Bom, gente, o tema que eu selecionei, né, é o tema que foi o meu tema de pesquisa no mestrado aqui na Universidade Federal da Bahia. Né? Eu pesquisei, eu me incomodo muito desde a graduação, sempre gostei muito do direito penal, sempre foi a matéria que eu me apaixonei. Dizem que o direito penal é a matéria que a gente primeiro se apaixona e também se decepciona. Né? No meu caso, eu me apaixonei e continuo apaixonada até então. Não me decepcionei ainda. Então, eu sempre... foi uma matéria que eu sempre gostei muito desde a graduação, fui monitora na matéria e, portanto, comecei a pesquisar muito, a me entregar muito.
quando eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal da Bahia aqui, eu escolhi a linha de pesquisa culpabilidade, que é, inclusive, coordenada aqui na UFBA por um professor que também tem uma pesquisa muito sólida na área de culpabilidade, que é o professor Sebastião Albuquerque Mello, né, meu orientador de mestrado. Tem até um livro dele, que aí eu até indico também para todo mundo, está na 2ª edição, também pela editora Tirão Lublan, que é o conceito material de culpabilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Uma obra formidável, muito, muito bacana mesmo para quem quer pesquisar, né, se dedicar sobre culpabilidade e, naturalmente, responsabilidade penal. Bom, então eu fui pesquisar, né, culpabilidade, ingressei no mestrado, nessa linha de pesquisa, fui pesquisar porque realmente, se tem algo que me incomoda dentro do estudo do direito penal e das ciências criminais de forma geral, é justamente esse processo de atribuição de responsabilidade penal, né? Estamos a falar aqui de direito penal e, portanto, de algo que pode vir, né, acessar a liberdade da pessoa. Então, é uma questão muito complexa, é uma questão muito séria e que precisa também de um debate, de uma pesquisa também igualmente complexa e séria, né? Então, eu me debrucei naturalmente sobre a culpabilidade e, na época, e aí eu acho que vale a pena mencionar isso só para contextualizar, na época, eu tenho um grande amigo, que é, para mim, uma das referências no tema, que é o José Carlos Porciúncula. Vocês devem ter visto, eu citei ele muito durante o meu livro, né? Uma das referências. E, na época, Zeca estava fazendo o doutorado, se não me falha a memória, ele era orientando do falecido Mirpucci, né? Recém-falecido Santiago Mirpucci. E Zeca estava pesquisando exatamente sobre a neurociência, né? E eu pesquisando culpabilidade, ele pesquisando sobre neurociência no doutorado. E aí a gente começou a conversar, a trocar figurinha, e eu falei, opa, tem uma coisa aí interessante para pesquisar, que é justamente o diálogo entre a culpabilidade, né, e as pesquisas neurocientíficas, né? Então, para a gente falar exatamente, apresentar as pesquisas neurocientíficas e abordar os influxos dessas pesquisas no âmbito da culpabilidade, eu acho que vale a pena eu só voltar algumas casas, por assim dizer, só para a gente verificar um pouco como é que se deu a evolução desse conceito de culpabilidade, né, ao longo da história. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa compreender a culpabilidade normativa pura defendida pelo finalismo, né, compreender as suas críticas e aí sim a gente tratar dessas pesquisas. Tentar aí me limitar no meu tempo. Eu tenho 20 minutos, é isso, gente? 20 minutos? Mais ou menos? Eu posso me alongar um pouco mais? Pode se alongar, sim. Então tá bem. Só para eu não coordenar o tempo aqui de uma forma que dê para a gente bater o papo, né? Para a gente debater. Pois bem, então, o que é que acontece? A gente tem que voltar, e aí falando da evolução do conceito de culpabilidade, a gente tem que voltar um pouquinho e a gente vai lá para a segunda metade do século XIX, que surge a culpabilidade psicológica, né? Com Franz von Liszt e Belling, né? 2 autores importantes nesse período, e eles, então, defendem, criaram o conceito de culpabilidade psicológica, que, aliás, teve um alcance positivo, porque é com a culpabilidade psicológica que a culpabilidade ela ganha autonomia, né? Ela ganha independência em relação ao injusto. Então, com a culpabilidade psicológica é que eu tenho uma autonomia e, portanto, independência da culpabilidade em relação ao injusto. Essa culpabilidade psicológica, claro, por isso que ela é psicológica, ela representava, né, digamos, o liame psicológico, o nexo psicológico do autor com o fato, né? Não era possível se admitir, por isso, causas de exculpação. A culpabilidade seria ou dolosa ou culposa, como verdadeiras espécies de culpabilidade, né? Então, portanto, não haveria que se falar em causas de exculpação. Depois, mais adiante, já no iníciozinho do século XX, por influência do neocantismo, nós temos agora uma culpabilidade psicológico-normativa, né? E aí eu destaco, ou seja, uma culpabilidade psicológico-normativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que dolo e culpa, né, estão ainda situados na culpabilidade. A imputabilidade, que antes
era pressuposto da culpabilidade, agora passa a ser elemento que a integra, isso é muito importante, e a culpabilidade passa, portanto, a ter contornos normativos, contornos, portanto, valorativos, né? E aí eu destaco 3 principais autores, né, 3 principais, digamos, normativistas, que são os professores Reinhard Frank, Goldschmidt e Freudenthal, né? O Frank, por exemplo, tem uma contribuição muito importante, porque a ideia de reprovação, a gente pensa que a culpabilidade enquanto juízo de reprovação surge com o finalismo, né? Quando, a bem da verdade, se a gente for acompanhar a evolução do conceito de culpabilidade, a gente vai entender que a concepção de reprovação da culpabilidade enquanto um juízo de reprovação, de reprovabilidade, já surge já com o Frank, né, na culpabilidade psicológico-normativa. Depois nós temos também uma grande contribuição do professor Freudenthal, vai trazer a ideia de inexigibilidade de conduta diversa com uma causa geral exculpante, algo também que às vezes a gente associa apenas ao finalismo, né? E não associa aqui nessa transição, porque a culpabilidade psicológico-normativa, ela efetivamente representa uma transição entre a culpabilidade psicológica e a culpabilidade normativa pura, né, que vai se consagrar com Hans Welzel, com o finalismo. Mas nós já temos importantes contribuições na perspectiva de valor, de juízo de valor, né, já na culpabilidade psicológico-normativa, notadamente aí por Frank, que, aliás, traz também um elemento para a culpabilidade, que é o que ele denominava de circunstâncias concomitantes, né? Ou seja, é importante a gente analisar no momento que se vai atribuir o juízo de responsabilidade àquele sujeito, autor do crime, responsável pelo crime, em tese. É importante também que a gente avalie ali quais as circunstâncias que poderiam ter concorrido, né, para a prática daquele crime. Então, ele atribuía isso o nome de circunstâncias concomitantes, né? Pois bem, depois, então, em 1930, nós temos a culpabilidade normativa pura com Hans Welzel, né? Então, Hans Welzel, em 1930, ele reestrutura toda a teoria do delito, né? Reestrutura completamente a teoria do delito. Inclusive, é uma teoria que vai ser consolidada, o finalismo. Ele vai se consolidar como doutrina dominante pós-Segunda Guerra Mundial, né? Se consolida como doutrina dominante pós-Segunda Guerra Mundial. E o Hans Welzel, ele vai, portanto, revolucionar. Por quê? Porque o Welzel, considerado o pai do finalismo, né? Ele vai dizer que ele vai conceber a sua estrutura dogmática a partir de duas categorias lógico-objetivas, né? Ou também chamadas de 2 axiomas antropológicos, né? Quais sejam? A ação como produto de finalidade, a ação é final, né? Então, ao passo que lá no causalismo, né, que se situava a teoria psicológica, nós temos uma ação, né, como um movimento corpóreo que produz mudança no mundo exterior, como defendia von List. Agora, Welzel vai dizer não. A causalidade, embora seja necessária, ela não é suficiente, porque todos nós atuamos com uma finalidade. A ação é produto de finalidade. Esse é um primeiro axioma. E com isso revoluciona tudo. Dolo e culpa, portanto, não estão na culpabilidade. Dolo e culpa, portanto, estão no tipo, né? São elementos, o dolo subjetivo, a culpa normativo, como alguns doutrinadores costumam atribuir, ou se você entender que a culpa também é um elemento subjetivo, mas o fato é que dolo e culpa estão situados no tipo. O tipo, ele é complexo, né? Ele tem elementos objetivos, subjetivos, mas também tem elementos normativos, né? Então, o tipo e o juízo de tipicidade, ele é
essencialmente complexo. E a culpabilidade? Veltman, então, ele esvazia o conteúdo da culpabilidade. Sobra na culpabilidade a imputabilidade, que é compreendida, inclusive, como elemento, como elemento antropológico da culpabilidade, a capacidade de ser culpável, né? Pois bem, e o outro axioma é justamente, primeiro que nós falamos, é a ação como produto de finalidade. A ação é final. E aí a gente já viu a modificação no âmbito do fato típico. Quando a gente vai verificar a culpabilidade, e aí a gente precisa falar do segundo axioma, né, da segunda categoria lógico-objetiva, que é a atuação conforme o sentido normativo. E aí isso é muito importante para a gente entender a culpabilidade normativa pura, né? Diz Veltman, a atuação conforme o sentido normativo, né? Ora, nós temos aqui, portanto, na culpabilidade, 3 elementos normativos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa, por sua vez, representa o fundamento material da culpabilidade. E se orienta pelo livre-arbítrio, ora aí, a ideia do livre-arbítrio já aparecendo, da liberdade de vontade, que Veltman entende como algo ontológico, liberdade como algo ontológico, e se orienta também pela figura do homem médio. Então, nós temos aqui o fundamento material da culpabilidade, que é, repito, a exigibilidade de conduta diversa, o poder atuar de outro modo, que vai se orientar pela existência de livre-arbítrio. Veltman entende que todos nós somos livres e que se decidimos, se atuamos contra o comando normativo, nós assim decidimos, e se assim decidimos, somos livres e, portanto, merecemos ser responsáveis por aquela conduta definida como crime. E também tem uma questão que é problemática, também quero ver se temos tempo para enfrentar aqui, que é a questão do homem médio, né? Essa ficção jurídica que, a bem da verdade, ela foi originalmente pensada para se atribuir o juízo de responsabilidade individual, né, concreto, tendo em vista as circunstâncias e contingências do caso concreto em que aquele sujeito está situado, em que aquele sujeito praticou o crime, mas que, na jurisprudência alemã, essa ideia de homem médio, né, foi muito modificada e passou a ser muito associada a um juízo de valor moral, né, relacionando, portanto, a culpabilidade com o juízo de valor moral. Mas isso é um outro ponto, eu não sei se a gente vai ter tanto tempo para comentar aqui sobre essa questão do homem médio. Vamos focar um pouco no livre-arbítrio, que é o nosso ponto central. Se tivermos tempo, a gente pode, sim, tratar também desse outro ponto, que me parece um ponto também importante, né, que tem também muitas críticas, e a gente também pode trazer isso aqui para o Brasil, entender a conjuntura do nosso sistema de justiça criminal, tendo em vista essa figura do homem médio, né? Mas isso vamos deixar, de repente, por último. Bom, então a ideia é que Veltman, ele acredita na liberdade de vontade, ele acredita no livre-arbítrio, ele afirma isso de forma categórica, né? A grande questão, embora o finalismo tenha nos trazido muitas contribuições importantes, né, ninguém duvida disso, que o finalismo teve contribuições importantíssimas para a dogmática, né? O ponto de maior questionamento na doutrina finalista, né, é justamente a indemonstrabilidade desse livre-arbítrio. Como é que se comprova, né, que o sujeito poderia ter atuado de outra forma? Veja bem, eu estou condenando, estou num processo, né, hoje, um crime, condenando um cara, uma mulher, né, num crime que ele cometeu, que ela cometeu há 10 anos, há 8 anos, há 5 anos. Né? E agora eu, juiz, né, eu, Estado, personificado na figura do juiz, eu agora vou precisar verificar se aquele sujeito poderia ter atuado de outra forma.
como é que se demonstra isso? Né? E aí tem um autor muito importante, que é o Diego Manuel Luzón Penha, né? O Luzón Penha, professor espanhol, ele vai dizer que, no meu modo de ver, muito acertadamente, ele vai dizer que o livre-arbítrio, você não pode repetir a experiência humana. A experiência humana, ela é irrepetível. Eu não posso hoje voltar 5 anos e perguntar se o sujeito, naquele momento, poderia ter atuado de outra forma. Como é que se demonstra isso? Né? Como é que se demonstra, portanto, esse livre-arbítrio? E aí, diante dessas críticas, né, e aí a gente tem críticas feitas também pelo professor Günther Jacobs, Klaus Roxin, Klaus Ginter, Uskind Reuser, enfim, toda a doutrina pós-finalista, que vem depois, portanto, de Welzel, vai criticar isso, porque vai dizer exatamente que o livre-arbítrio ele é indemonstrável. Nos moldes propostos, melhor dizendo, pelo Hans Welzel, o livre-arbítrio ele é indemonstrável. Não tem como se demonstrar esse livre-arbítrio, não há como se demonstrar esse poder atuar de outro modo. E não por outra razão, a doutrina pós-finalista buscou prescindir da exigibilidade de conduta diversa e, portanto, do livre-arbítrio para afirmar a culpabilidade, para afirmar a responsabilidade penal. E aí é importante só fazer um parênteses antes de a gente avançar. É importante a gente voltar um pouco, né, no estudo do direito penal, e a gente volta lá, por exemplo, para as escolas penais, né, em que o direito penal se deparou, né, com essa questão entre livre-arbítrio e determinismo. Ou seja, o que é que eu quero chamar a atenção aqui? O debate entre livre-arbítrio e determinismo não é um debate novo. Né? É como se as pesquisas neurocientíficas elas estivessem aqui só, digamos, devolvendo, né, esse tipo de diálogo, esse tipo de crítica. Né? Mas esse debate, a bem da verdade, é um debate que já existe desde as escolas penais. Né? A gente vai ver na escola clássica, com Carrara, com Beccaria, que se defendia ali o livre-arbítrio e teve uma influência muito importante para a concepção, para a própria teoria do delito. Né? E depois a gente tem com o Umbroso e com os demais autores positivistas, né, italianos, a gente vai ter aí, vai observar, na verdade, um entendimento diametralmente oposto, ou seja, defensores do determinismo. Né? E aí a gente vai, quando falar das pesquisas neurocientíficas, a gente vai, inclusive, retomar esse ponto, que é um ponto de crítica. Né? Já vejo Ana Paula rindo ali, deve estar percebendo mais ou menos onde eu quero chegar aqui. Né? Pois bem, gente, vamos voltar ao ponto. Fechamos o parêntese e voltamos ao ponto. Aí percebam, a doutrina pós-finalista, como eu disse, buscou prescindir dessa análise de livre-arbítrio, do poder atuar de outro modo, porque passou a entender que isso é indemonstrável, que existem muitas críticas, não se tem como comprovar isso, afirmar o juízo de responsabilidade centrado nesse ponto, né, é complicado porque não se tem como demonstrar. E aí a doutrina pós-finalista vai prescindir disso, repito. E aí eu destaco o professor Jacob e o professor Roxin aqui, rapidamente, para a gente perceber que eles propuseram e se, na verdade, isso não revela uma fraude de etiquetas. Explico. O professor Jacobs, né, defensor do funcionalismo sistêmico ou normativista, baseado em Niklas Luhmann, né, ele vai dizer, professor Jacobs, que todos devem fidelidade ao direito, fidelidade à norma. Então, ele não está preocupado se o sujeito é livre ou não. O que ele está querendo saber é se uma pessoa, né, que integra... E aí, conseguiu decifrar? Acho que alguém deixou o microfone ligado. Bom, mas vou dar continuidade. Eu nem me lembro mais onde é que eu estava aqui, me perdi agora, mas vou tentar voltar um pouco. Sim, eu estava falando do professor Jacobs. Pois bem, o professor Jacobs vai defender o funcionalismo, né, como eu dizia, normativista, né, ou sistêmico, né, baseado no
na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, né? E o professor Jacobs ele vai defender a fidelidade ao direito, a fidelidade à norma. Se a gente pudesse resumir, se fosse possível, né, apenas por hipótese, resumir o pensamento do professor Jacobs, a gente poderia dizer fidelidade normativa, né? E ele vai dizer, portanto, que não se deve verificar se o sujeito é livre ou não se deve verificar se poderia atuado de outro modo ou não, mas deve-se verificar se ele compreendeu o comando normativo. O que importa aqui, para fins de responsabilização, é a compreensão do comando normativo, né? E o professor Roxin, embora não seja um funcionalista sistêmico, é um funcionalista teleológico, né? Vai propor, por exemplo, a categoria, né? A inserção da categoria de responsabilidade, que vai contemplar o juízo de culpabilidade, mais os fins preventivos da pena. Então, perceba que o professor Roxin, ele já imagina, por exemplo, ele já dialoga com política criminal, ele já tem ele já imagina o juízo de responsabilidade sob um outro aspecto, né? Muito, digamos, um sistema mais aberto, que você pode dialogar com outros ramos do saber, como, por exemplo, política criminal. Por isso que, para ele, a responsabilidade não é necessariamente a culpabilidade, mas é também só há que se falar em responsabilidade se houver a necessidade de aplicação da pena, né, no caso concreto. O professor Roxin chama atenção para isso, ao passo que o professor Jacobs não, ele está muito preocupado com o bom funcionamento do sistema, né? O professor Jacobs, a gente não pode esquecer, é defensor da prevenção geral positiva da pena. Ele acredita que a pena cumpre a função de restabelecer a vigência da norma, de restabelecer a credibilidade no sistema, né? Inclusive se aproximando muito de uma posição hegeliana aí, né? Saindo um pouco da posição do Luhmann e até se aproximando mais de uma posição hegeliana. Bom, e o professor Roxin, como eu disse, não, ele vai defender esse outro aspecto, um pouco mais aberto, né, que propõe diálogos, e vai também dizer que o sujeito ele deve ter uma acessibilidade normativa, ele deve conseguir acessar a norma. Se o sujeito consegue acessar a norma, né, o sujeito, portanto, é responsável. Ocorre que, e por isso eu chamo isso de fraude de etiquetas, né? E não eu, né? Eu também, mas naturalmente aí a partir de muitas leituras, muitos autores vão dizer que o professor Jacobs e o professor Roxin ingressam numa fraude de etiquetas porque, na verdade, eles atribuem a etiqueta de acessibilidade, né, ao comando normativo, quando, na verdade, é uma exigibilidade de conduta diversa. Você vai, na verdade, você vai ali voltar a esse ponto crítico, né? Você vai acabar voltando então você deixa de chamar a etiqueta de exigibilidade de outra conduta, de poder atuar de outro modo, para chamar a etiqueta agora de acesso à norma, acessibilidade ao comando normativo. No fim das contas, você mudou a etiqueta, porque, na verdade, você sempre vai se esbarrar, digamos assim, nessa ideia de poder atuar de outro modo. Bom, e aí, o que é que a gente tem? Vamos voltar, então, agora às pesquisas. Vamos voltar, não, né? Vamos apresentar agora as pesquisas neurocientíficas e entrar no ponto fulcral do nosso debate. Dito tudo isso, o que a gente já pode perceber é que há críticas contundentes ao livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é indemonstrável e, por isso, toda a doutrina pós-finalista tentou aí, se esmerou, prescindir do livre-arbítrio, né? Klaus Ginter, inclusive, vai trazer a ideia de pessoa deliberativa, né? da ação comunicativa, e aí se baseando muito em Habermas, né, na teoria da ação comunicativa de Habermas, vai dizer que aquele sujeito, que a culpabilidade só é legítima se o sujeito ele é uma pessoa deliberativa, tem capacidade deliberativa, ou seja, o que significa isso em última instância? Se aquele sujeito ele participou da elaboração das normas, então ele só pode ser responsável se ele tiver participado da elaboração das normas jurídicas, né, que ele vai se submeter, numa ideia, portanto, aí
aproximando-se da teoria do discurso, da teoria do discurso, da teoria da ação comunicativa, se aproximando muito das teorias de Habermas. Bom, então a gente pode concluir isso. Nós temos um ponto crítico, central, no âmbito da doutrina finalista, que é o livre-arbítrio, que incomodou e incomoda, continua a incomodar a todos e todas, né? Que se debruça a estudar sobre esse tema. E aí nós temos as pesquisas neurocientíficas, né? O que é que acontece? As pesquisas neurocientíficas, elas ganham uma repercussão a partir da década de 90 com as técnicas de neuroimagem, de ressonância magnética funcional, né, de neurobiologia, né, em que você vai conseguir, a partir dessas técnicas de neuroimagem, fazer experimentos no cérebro, né, de determinados indivíduos, sujeitos, né, para verificar como é que funciona a atividade elétrica do cérebro desses indivíduos, né? E aí tem um professor da Universidade da Califórnia, professor Benjamin Libet, né? Ele faz esse experimento. O experimento é um experimento relativamente simples. Ele pede para a pessoa, né, que está se submetendo ao experimento, e essa pessoa está ali sendo monitorada, a atividade elétrica do cérebro da pessoa está sendo ali monitorada por essas técnicas de ressonância magnética funcional, e ele pede para a pessoa flexionar as mãos, né? Mas antes de flexionar, que diga, né, vou flexionar a mão direita ou vou flexionar a mão esquerda, né? E aí o que o Libet conseguiu perceber, né, conseguiu demonstrar através dessas experiências, e que foram experiências repetidas depois, né, por outros neurocientistas em outros lugares do mundo, ele conseguiu demonstrar que áreas do cérebro inacessíveis à consciência, portanto, o inconsciente, se ativou alguns milissegundos antes do sujeito dizer a ele que queria flexionar os dedos da mão direita ou os dedos da mão esquerda. Essa experiência foi repetida, como eu disse, e se conseguiu chegar, se não me falha a memória, até 8 milissegundos de antecedência, essa previsão. Até 8 milissegundos de antecedência, que o cérebro, áreas do cérebro inacessíveis à consciência, relacionadas às atividades motoras das mãos, né, córtex motor suplementar, se ativou antes do sujeito ter a consciência de que queria flexionar os dedos das mãos, de dizer a ele que queria flexionar. Ora, essa pesquisa, portanto, né, ela tem uma repercussão muito grande na comunidade neurocientífica, né? A comunidade neurocientífica vai receber essas pesquisas, né, com bastante entusiasmo. Com bastante entusiasmo. Se arvoram, inclusive, a dizer que deve acabar o juízo de responsabilidade penal. Vejam, neurocientistas, né, que trabalham no âmbito das ciências naturais, e aí eu já estou antecipando algumas críticas aqui, né, mas que trabalham no âmbito das ciências naturais já vêm aqui agora se arvorar para dizer que deve-se acabar com qualquer responsabilidade penal, não há que se falar em imputabilidade, porque o livre-arbítrio seria uma ilusão criada pelo próprio cérebro. Isso não é novo, é importante dizer isso, né? A psicanálise, né, se a gente for estudar Freud vai dizer que, na verdade, nós passamos por algumas feridas narcisistas ao longo da humanidade, né? E uma das feridas narcisistas, o Freud atribui a ele mesmo, né? Um pouco modesto, ele atribui a ele mesmo com a descoberta do inconsciente, né? Então ele diz, quando Freud diz que ele afirmava, né, que é o inconsciente quem comanda as nossas condutas no mundo, né, ele dizia que nós não éramos senhores da nossa própria casa. E, de alguma forma, as pesquisas neurocientíficas agora, elas vêm a demonstrar, através dessas técnicas de neuroimagem, de ressonância magnética funcional, que na época de Freud não existiam, né, vêm a demonstrar agora que o que Freud dizia, de alguma forma, era verdade, né? E aí os neurocientistas, e aí as pessoas que estudam isso,
se colocam a discutir a seguinte questão: será que estamos diante de uma uma quarta ferida narcisista? Será que a revolução neurocientífica representaria uma quarta ferida narcisista? É um ponto de discussão. Pois bem, a questão é que isso ganhou, pessoal, um apreço muito grande no âmbito da comunidade neurocientífica. A gente poderia destacar aqui alguns autores, tem no livro, vocês devem ter visto, mas Gerhard Hoff, Wolfgang Prinz, Wolf Singer, Francisco Rubia, todos ali vão admitir de uma forma muito festejada que não há que se falar em livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é uma ilusão criada pelo próprio cérebro, né? Que nós somos, na verdade, relógios sofisticados. Bom, isso também tem uma repercussão no âmbito do direito. E no âmbito, em especial aqui, que estamos falando, do direito penal. Essas pesquisas neurocientíficas, elas também têm influxos, produzem influxos no âmbito do direito penal. Poderíamos, inclusive, aqui é importante até deixar essa premissa fixada, poderíamos até aqui, de repente, tratar das pesquisas neurocientíficas no âmbito, por exemplo, da ação, da conduta, no âmbito, inclusive, do fato típico. Mas estamos tratando, a minha pesquisa foi no âmbito da culpabilidade, tá? Mas só fixo isso porque às vezes as pessoas perguntam, isso não poderia tratar desde, na concepção de conceito analítico de crime, eu não poderia tratar isso já no fato típico e, portanto, dizer que a conduta é atípica, porque não tem ali vontade, não tem conhecimento e vontade, não tem livre-arbítrio? É verdade, poderia sim, é um diálogo importante. Mas a gente vai ficar aqui no âmbito da culpabilidade. Bom, então, os penalistas, eles vão aí se debruçar sobre esses estudos, sobre essas pesquisas neurocientíficas e vão formar a sua opinião crítica, a sua posição crítica no que tange a esses estudos. E aí os penalistas vão dizer o seguinte: a maioria, é bem verdade, a maioria rechaça qualquer tipo de influxo na perspectiva de mudança, de alteração do juízo de responsabilidade, do juízo de culpabilidade. Por quê? Por quê? E aí é importante dizer, qual é a crítica que todos os penalistas, pelo menos aqueles que eu pesquisei, qual é a crítica que eles comungam? Todos têm um denominador comum nas críticas. As pesquisas, inclusive o Eduardo Demétrio Crespo, que eu vou apontar aqui, que defende uma posição compatibilista. Mas vejam, todos, inclusive o Eduardo Demétrio Crespo, todos vão compartilhar da mesma crítica, que me parece uma crítica realmente muito importante, uma crítica realmente, digamos assim, de fôlego mesmo. Por quê? Em que reside essa crítica? Eles vão dizer o seguinte: olha, as pesquisas neurocientíficas, elas incorrem numa falácia meriológica. Por quê? Porque elas querem separar, quando é impossível separar, quase que num dualismo cartesiano, elas querem separar corpo de mente, cérebro de mente. Quando, na verdade, ainda que se admita que os processos neurológicos são causalmente determinados, ainda que se afirme isso não significa dizer que nós não somos livres. Isso não significa negar a liberdade. Então, eu acho importante já colocar logo essa crítica para não ficar parecendo, como algumas pessoas começam a falar, que as pesquisas neurocientíficas querem acabar com o direito penal. Querem, mas não tem como. Elas podem até querer, todo mundo quer tanta coisa, mas não tem como, por um motivo muito simples. Nós somos seres humanos e somos seres humanos complexos, somos seres humanos contingenciais, estamos inseridos numa determinada realidade social, estamos inseridos numa determinada cultura, numa determinada linguagem, e tudo isso contribui para a formação do nosso ser e para a construção da liberdade.
É importante que a gente diga isso logo. Então, a crítica que se atribui, no meu modo de ver, uma crítica muito sólida, uma crítica de fôlego a essas pesquisas neurocientíficas que pretendem aí, que se arvoram aí a acabar com o direito penal, né, é justamente que elas incorrem nessa falácia meriológica de tentar separar corpo de mente, cérebro de mente, num dualismo cartesiano. É impossível, não tem como, né? E um outro ponto, uma crítica feita inclusive pelo Daniel Dennett, que é importante, né? Como é que você pode colocar um sujeito, né, que está sendo ali, que está se submetendo a um experimento, para que ele mesmo consiga se observar e se entender como um sujeito não livre? Uma coisa que não faz muito sentido, né? O sujeito está sendo colocado sob experimento. Como é que ele também é capaz de sair disso, se ver de fora e se perceber como livre ou não livre? É uma também das críticas também importantes nesse ponto aí, apontada pelo Daniel Dennett, também um grande autor importante nessa temática. Bom, então, o que nós temos aqui é essa crítica. É importante dizer, as pesquisas neurocientíficas, elas não vão acabar com o direito penal por isso. Tá? Ainda que elas pretendam, elas não vão acabar com a responsabilidade penal por isso. Mas, ao passo que boa parte da doutrina rechaça qualquer influxo das pesquisas neurocientíficas, porque vão entender que, por exemplo, o professor Jacobs, né, vai dizer que o que essas pesquisas neurocientíficas elas afirmam é que os indivíduos não seriam livres, né? Mas aí o professor Jacobs ele faz uma distinção entre indivíduo e pessoa, né? O indivíduo seria aquele sujeito individualmente considerado, né? Alheio à realidade, alheio à comunicação, à linguagem, à sociedade. E a pessoa é aquela pessoa situada dentro do contexto. É aquela pessoa, portanto, que se relaciona, né? Portanto, que a linguagem, a comunicação, a cultura, tudo isso influencia. Então, são as pessoas que são responsabilizadas, não são os indivíduos. Ele faz essa distinção, né? Então, ele diz, essas pesquisas não me interessam, portanto, né? E todos os outros vão compartilhar dessa crítica, né? E vão dizer que não é bem assim. O juízo de responsabilidade é um juízo muito... Os seres humanos são muito complexos, não se pode reduzir a prática de crime a uma questão de você flexionar ou não os dedos das mãos. As atitudes dos seres humanos no mundo são atitudes complexas, são atitudes contingenciais, e é assim que precisam ser interpretadas. Mas, e aí já caminhando para finalizar a minha exposição e a gente partir para o debate, mas tem um autor que me parece muito interessante, muito importante, que é o professor Eduardo Demétrio Crespo. O professor Eduardo Demétrio Crespo, professor em Madrid, né, ele vai, inclusive, um dos principais autores e professores nessa área, ele tem diversos grupos de pesquisa na Europa, em Madrid, sobre neurociência, culpabilidade, neurociência e direito penal. É um autor que realmente se debruça muito sobre a temática. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu não acho que seja o caso, por todas essas críticas que nós aqui apontamos, que seja o caso de afirmar que as pesquisas neurocientíficas vão aí repercutir no juízo de responsabilidade, vão acabar. Não se trata disso. Mas também, por outro lado, não acho que o direito penal deva fechar os olhos para essas pesquisas. Não é prudente, né, que o direito penal que lidar com seres humanos, que ele feche os olhos para essas pesquisas. Essas pesquisas, de alguma forma, elas são importantes. Elas vêm a revelar e a demonstrar, através desses experimentos, né, algo importante, algo que a gente precisa, sim, refletir, que a gente precisa, sim, pensar, sem dúvidas. Mas, em que medida? Né? Pensar para quê? E aí ele vai chamar de compatibilismo humanista.
Em que consiste esse compatibilismo humanista que o professor Eduardo Demétrio Crespo ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, é importante que o direito penal ele dialogue com as pesquisas neurocientíficas, porque essas pesquisas neurocientíficas elas podem revelar determinado déficit déficit cerebral, né? Determinado déficit na estrutura elétrica do cérebro do sujeito, né? E se ela pode revelar isso, isso deve ser aproveitado a favor do réu, né? E aí ele diz, olha, a partir de pesquisas neurocientíficas, é possível que a gente amplie os horizontes para contemplar situações que ensejem a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade, que antes não eram previstas como tal. Situações, né, como, por exemplo, a psicopatia, né, que por vezes é entendida, pelo menos aqui no Brasil, como semi-imputabilidade, por vezes como se o sujeito fosse efetivamente imputável, né? O psicopata, a psicopatia é uma patologia, mas que não gera a inimputabilidade. Se a gente fizer uma pesquisa, ainda que rápida na jurisprudência, a gente vai observar isso. A maioria dos casos é de semi-imputabilidade ou até mesmo de se afirmar a imputabilidade, portanto, a culpabilidade, né? E ele diz, olha, essas pesquisas na atividade elétrica do cérebro, elas podem sim trazer contribuições importantes para serem aproveitadas a favor daquele sujeito, né? E, portanto, ampliando os casos de semi-imputabilidade ou até mesmo de inimputabilidade. E aí ele chama isso, portanto, de compatibilismo humanista. Trazer, portanto, uma resposta estatal, né, uma sanção estatal adequada àquele caso, né? Adequada àquela contingência daquele sujeito, né? Tem um caso interessante, que é uma coletânea, tem um livro, depois eu posso até passar para vocês, se vocês tiverem interesse, quem estiver aí nos assistindo tiver interesse, é um outro livro coordenado pelo professor Bernardo Ferroz Sanches. O professor Bernardo Ferroz Sanches, um dos artigos, agora eu não me recordo bem, porque é uma obra coletiva, tem vários artigos, mas um dos artigos traz uma situação que me parece bem interessante para ilustrar esse compatibilismo humanista que o professor Eduardo Demétrio Crespo traz, que é o seguinte, olha, um sujeito, né, um sujeito, digamos, um homem médio, né, entre aspas, ou seja, aquele sujeito que costuma se comportar, né, a favor da norma, e nunca praticou crime, aquele sujeito, né, enfim, que nas CNTPs, né, nas condições normais de temperatura e pressão, é aquele sujeito que costuma respeitar o comando normativo. E o sujeito, portanto, nunca tinha sido acusado da prática de nenhum crime. E ele começa a desenvolver, lá pelas tantas, interesse por pornografia infantil. Começa a compartilhar pornografia infantil e por aí afora. E ele também, em paralelo a isso, olha que coisa interessante, em paralelo a isso, ele começa a desenvolver fortes dores de cabeça, muitas dores de cabeça. E aí ele faz um exame, né, e ele é diagnosticado com um tumor, que é um tumor benigno, e ele faz, portanto, a cirurgia de retirada do tumor do cérebro, ele retira o tumor do cérebro, e o que é que se tem em decorrência disso? Ele fica absolutamente assustado com ele mesmo por ter praticado aquelas condutas, né? Ele faz um juízo de reprovação de si mesmo, né? Como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Como é que eu desenvolvi aquilo? E pesquisas neurocientíficas foram atestar que, na verdade, o tumor que estava situado em determinada área do cérebro, realmente aquele tumor ele teria condicionado, né, impulsionado, determinado, né, como quer que a gente queira chamar os graus aí, né, de preponderância disso, mas o fato é que os neurocientistas afirmaram que aquele tumor ele teria sentido repercussão para a prática daqueles atos, daquela conduta por parte daquele sujeito. E não por outra razão que quando o tumor foi retirado, ele ficou realmente muito assustado e não veio mais a praticar nenhum crime.
E aí a questão que se coloca é: esse sujeito era livre? Esse sujeito poderia ter atuado de outra forma? Veja que se a gente for pegar o nosso código, for pegar a nossa doutrina, a gente vai afirmar o quê? Ele era assim. Porque a gente não vai ver aqui, em tese, nenhuma causa de inimputabilidade, nenhuma causa que possa afastar a potencial consciência da ilicitude, nenhuma causa que possa afastar a exigibilidade de conduta diversa. Isso eu digo pelo que nós temos, né? Pelo direito posto, digamos. Né? E nós não temos, portanto, nenhuma causa de exculpação aqui. E aí a pergunta que fica é: esse sujeito, ele era livre? Ele poderia ter atuado de outro modo? Ou esse tumor, de alguma forma, condicionou ou limitou ele, né, a praticar aquela conduta? Então, as pesquisas neurocientíficas, elas podem sim servir para uma ampliação desses casos. E com isso, na perspectiva do professor Eduardo Demétrio Crespo, e com isso, nós termos, portanto, uma aplicação de uma sanção que seja mais adequada ao caso e à contingência daquele sujeito. E, portanto, tratando aquele sujeito individualmente considerado, né? Ou seja, analisar aquele sujeito individualmente, né? A sua contingência, as suas circunstâncias, e a partir daí trazer uma resposta mais adequada, portanto. Né? Bom, existem mais críticas, mas eu vou encerrar por aqui, porque já tenho praticamente 1 hora falando. Eu quero ouvir também os meus debatedores, quero ouvir as perguntas e, de repente, a gente tocar em outros pontos também aqui interessantes. Estou à disposição de vocês, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Marina. Foi realmente muito instigante, porque levantou muitos questionamentos, inclusive várias coisas que a gente vem debatendo nas interlocuções da dogmática material com a dogmática processual, e ainda mais com a apimentada das tecnologias, né, do cientificismo. Sim. Mas eu vou passar a palavra diretamente para os nossos debatedores. Não sei se Ana Paula ou o Teodoro, qual dos dois vai começar, e depois informa os demais que quem quiser já se manifestar no chat, ou depois ainda vai ser oportunizada a abertura do microfone. Então, Ana ou Teodoro? Tanto faz. Eu não sei se a Ana Paula deseja começar. Então, eu posso começar, então. Ok. Professora Marina, foi um prazer muito, muito, muito grande lhe ouvir a respeito desse assunto e saber assim que pesquisa séria sobre isso está sendo feita aqui no Brasil e esse assunto está chegando aqui e realmente é um assunto que nós precisamos debater, embora esses métodos neurocientíficos, principalmente de neuroimagem, ainda, pelo que eu sei, não tenham sido utilizados em nenhum caso aqui no Brasil. Já se sabe que não só nos Estados Unidos, mas como na Europa tem se utilizado, né? Vou pegar a Espanha, o caso do P300, onde foi utilizado, e diga-se de passagem, nos casos que foi utilizado, pelo aquilo que eu sei, até hoje não se achou o cadáver das vítimas que se queria fazer nesse exame, que é um exame que se entra na memória da pessoa, né? Para ver se está fixado ou não, se tem uma impressão digital. E me parece muito interessante pensar, sim, que tem uma liberdade, mas que é uma liberdade uma liberdade diferente daquilo que nós concebíamos, né? Como vai dizer lá o Jorge Fenol. Sim, tem uma liberdade, mas não é aquilo que se imaginava que era, ou não da forma que se imaginava. E aí eu estou muito de acordo e eu imagino que seja esse também o seu posicionamento, em não fechar os olhos para as neurociências, né? Só que, e aí eu já vou começando as minhas ressalvas, ao mesmo tempo que não se pode fechar os olhos, não se pode fazer que nem o Ulisses também, né? Não se pode deixar os ouvidos tapados, porque às vezes tem que se olhar para dentro do próprio direito e saber dentro de nós mesmos escutar aquela chamada a voz do silêncio, né? Que a Blavatsky vem dizer. Então, aí eu já coloco alguns pontos
que me parece que também são bem importantes, foram levantados, né? Primeiro, é uma questão de um próprio risco de reducionismo, e aí um duplo reducionismo. Um reducionismo, primeiro, como a senhora muito bem comentou, do cérebro, como se fosse uma máquina que coordenasse, dominasse o corpo. Esse é o primeiro grande risco, e é um negócio que para mim não tem explicação reduzir os nossos movimentos, o nosso ser, a nossa pessoa, a uma máquina, né, que nos coordena e que está dentro de nós. Mas ainda além disso, tem um outro risco muito grande, que aí nós juristas, claro que isso daí é humano, que é o risco de nós perdermos o nosso próprio discurso jurídico, deixando essa neurociência que vem, que bate as portas do nosso processo penal, do nosso direito penal, e dizer, não, entra, seja convidada, faça de conta que a casa é sua, né? E daí nós não olharmos para algumas questões. E aí eu gostaria de lhe ouvir sobre duas questões, e aí puxando a brasa para o processo penal, né? A primeira delas diz respeito... Bom, eu tenho essa possibilidade, sim, e aí, no caso, nesses casos de utilização a favor da defesa, né? Isso. Mas até que ponto essa prova neurocientífica, ela vem ser fiável, ela vem preencher... Claro que aqui no Brasil não se tem, né, como nos Estados Unidos, mas ela vem preencher aqueles requisitos de fiabilidade. Até que ponto essa prova ela não pode ser desprovada no futuro, porque com o avanço da neurociência, muita coisa que se tinha por certo há algum tempo atrás já não se tem por certo hoje. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria muito de lhe ouvir, porque tem me deixado com os cabelos em pé quando eu penso nisso, bom, até hoje, nós não conseguimos ter uma leitura da mente. Todos esses exames, esses processos de neuroimagem, eles não vêm dizer aquilo que os alemães dizem de Glassergehirn, né? Ou seja, nós não temos um cérebro ainda de vidro, mas nós não temos o cérebro de vidro, mas esses exames, eles nos permitem, de uma maneira ou de outra, acessar a mente. E aí aqui fica a minha inquietação. Esse acesso à mente, primeira coisa, ele poderia ser feito ou não? Porque a primeira pergunta estaria mais num plano de se é possível ou se não é possível fazer isso. E a segunda bom, se é possível, se a neurociência consegue chegar lá, mesmo que eu possa me fiar nessa ciência, eu posso fazer isso? Eu não estou ferindo aí alguns direitos? E mais, se essa ou seja, eu não estaria aí mexendo com, para mim, uma questão que é mais forte do que tudo isso, e é quase como uma nova face do direito à privacidade, uma privacidade mental. Por quê? Porque, bom, a privacidade é aquele direito que sequer pode ser sopesado quando se vai tratar também, inclusive, de alguma busca, alguma apreensão por fora. Aquela privacidade, a intimidade que fica mais dentro. O que se trataria disso e se eu poderia fazer uso dessa neurociência? E aí eu puxo o caso lá do primeiro, que eu estou de acordo pela questão do uso para a defesa, mas a minha pergunta é até que ponto não se pode ter depois uma guinada e dizer, bom, mas ele não quis se submeter ao exame, isso prova alguma coisa? Enfim, basicamente seriam essas duas questões, uma de admissibilidade de preenchimento dos padrões científicos e num segundo momento, bom, eu preencho isso, mas eu posso fazer isso? Perfeito, perfeito, Ana Paula. Obrigada pela sua... Primeiro, porque foi uma breve exposição, né? Contribuiu muito, e pelas suas dúvidas não, colocações, questões para a gente aqui debater. Veja, com relação ao primeiro, com relação, né, se a gente poderia admitir no processo, como é que seria, por exemplo, a fiabilidade probatória e cadeia de custódia de prova, né, como é que a gente poderia admitir isso e depois, se mais futuramente as pesquisas neurocientíficas vêm e dizem o que elas dizem agora, né, como é que fica isso, né? Veja, eu acho isso, assim, todos os pontos que você levantou, eu concordo plenamente. Tá? Eu acho que é um risco essas pesquisas neurocientíficas, elas penetrarem no processo penal, como o processo penal nosso é de matriz
inquisitorial e autoritária. Então, num processo penal, né, de matriz autoritária, de matriz inquisitorial, como é o nosso, sem dúvidas, é um risco essas pesquisas neurocientíficas adentrarem, né, ao contexto processual, porque, veja, se vale para a defesa, como esse caso, por exemplo, como o Eduardo Demétrio Crespo disse, interessante, mas a acusação também pode pedir uma prova dessa. Né? E se a acusação fizer uma prova dessa? E veja um outro ponto, Ana Paula, que eu tenho discutido agora lá no doutorado com os avanços do genoma humano e tudo mais. Imagine que você descobre no cérebro que o sujeito tem um defeito, né? Que ele pode ter uma predisposição, olha que risco isso, uma predisposição à prática de crime X ou crime Y, enfim, né, com os avanços do genoma humano e tudo mais. Mas imagine que ele tem uma predisposição, mas ele não desenvolve por vários fatores. Por vários fatores. E aí, você vai adotar uma atuação preventiva nesse sentido? Né? De medida de segurança nesse sujeito, de internação nesse sujeito? Né? Veja os problemas que essas pesquisas neurocientíficas elas nos trazem. E veja, nós temos hoje, na atual conjuntura, muito mais dúvidas e questões do que propriamente respostas, por um motivo muito simples, que você colocou muito bem. A gente ainda não tem isso aqui no Brasil, nós não temos a implementação das pesquisas neurocientíficas, né, no processo penal, por exemplo. Não existe ainda. Ainda estamos trabalhando muito no campo da teoria, né, da abstração, de entender esses influxos e até verificar se ele seria positivo ou não. Então, assim, eu acho que a gente deveria pensar. Então, propriamente, as suas questões eu não tenho respostas para ti, porque eu acho que, não sei se alguém teria propriamente, porque são questões ainda que a gente está trabalhando no âmbito da abstração, da teoria, para ver se seria possível ser aplicado. Agora, eu concordo contigo. Sendo aplicado, imagine que isso lá pelas tantas, daqui a um tempo, aceito. Né? Essas provas neurocientíficas, elas são aceitas, elas entram, portanto, no processo. E aí, qual o peso que elas terão? A acusação poderá ter, o Estado poderá atuar preventivamente, internando pessoas, descobrindo, por exemplo, que aquela pessoa tem algum déficit, né, cerebral e vai atuar preventivamente. Nós estaríamos diante, por exemplo, de um neolombrosianismo, né, estaríamos taxando determinadas pessoas já, né, como determinadas a praticarem crime, mas agora não por aspectos fenótipos, né, como previa lá o Lombroso, mas agora do exame da atividade elétrica do cérebro. Então, assim, eu justamente não avancei nas minhas críticas, né, justamente porque eu sabia que vocês certamente iriam provocar isso. E eu compartilho das tuas críticas, Ana Paula, eu não tenho resposta para você, porque realmente são questões que a gente ainda precisa estudar, precisa avançar, e estamos nesse âmbito da discussão e da crítica. Com relação ao acesso à mente, né, que você colocou, eu não sei, eu não sou uma estudiosa da neurociência, né? Eu não sou estudiosa da psicologia, da psicanálise. Eu fiz o diálogo dessas pesquisas, né, para o direito penal, que aí sim é a minha especialidade. Então, eu não sei, não posso lhe responder isso, a gente poderia acessar a mente ou não tenho conhecimento técnico para isso. Agora, afirmo que todas essas preocupações que você demonstrou revelar, né, que você demonstrou ter, desculpe, e eu compartilho de todas elas e diria mais, todo mundo que está estudando seriamente esse assunto compartilha muito, porque se é a favor da defesa do réu, pode ser contra ele também, né? No processo altamente autoritário, pode ser isso pior ainda, né? Nós podemos falar de uma nova seletividade, né? Uma seletividade agora que não se orienta, se a gente for falar da criminologia crítica, que não se orienta mais por raça, né? Mas agora se orienta, passa a se orientar por raça e classe, né? Mas agora passa a se orientar por uma perspectiva do funcionamento da atividade elétrica do cérebro. E aí você pode estar diante de um neolombrosianismo, como algumas pessoas costumam dizer, e me parece sim uma preocupação. Não sei se é propriamente um diagnóstico, porque a gente não sabe, né, como é que isso vai ser implementado, se será implementado, a gente precisará vencer todos esses pontos para a gente verificar se será ou não,
será viável ou não. É preciso avançar muito nisso, mas sem dúvida são preocupações de logo que a gente precisa ter. E outra coisa, a gente não pode perder de vista que o Eduardo Demétrio Crespo está falando de uma outra realidade, né? Aí a importância da gente também perceber as importações dos institutos para a nossa realidade, né? Para a nossa conjuntura social, para a nossa realidade processual penal, que é uma realidade altamente autoritária. Então, os riscos dessas pesquisas se revelarem contra o réu, num risco de neolombrosianismo, existe muito, principalmente aqui no Brasil. É o que eu posso lhe responder, porque não daria para a gente... imagino que você entendeu, né, o que eu quis colocar. Não dá para... A gente ainda está muito no âmbito da pesquisa, né, da reflexão. A gente não tem propriamente respostas ainda. Eu queria só furar a fila dos debates, porque eu queria propor uma reflexão para as duas. O nemo tenetur sine tangere, como princípio processual que protege o sujeito de produzir uma prova contra a sua culpabilidade, não protegeria nesse âmbito, então, e aí, na medida em que limitaria esses exames de culpabilidade a ingressarem num processo para acusar esse sujeito, e aí fica aí para vocês. E não, perfeito, Helder. Sem dúvidas, seria sim, um princípio importante de freio, de contenção ao poder punitivo, né? Um princípio de garantia, sem dúvidas. Agora, o problema é que uma coisa é como deveria ser, né? A outra questão é como é na prática, né? Existe um abismo muito grande nisso, né? Até você entender que o cara não pode... Veja, quem é o alvo do poder punitivo no Brasil? Né? E aí a gente tem que ter uma perspectiva aqui de raça, de classe, né? E entender a perspectiva crítica nisso tudo. Essas pessoas teriam condições, né, de levantar uma tese dessa, ou essas pessoas ali seriam induzidas, entre aspas, né? Porque não é bem induzimento, mas diante de uma sofisticação, de uma narrativa, seria até induzida a fazer um exame desse, né, achando que seria a favor, que poderia, inclusive, trazer uma tese favorável, quando, a bem da verdade, se revela lá, e aí o Ministério Público pega aquilo e vai, né, numa atitude mesmo de punição exacerbada, e aí pede, por exemplo, logo que o sujeito seja periciado, que se aplique uma medida de segurança, né, que se submeta logo a uma internação. Imagina, né? E às vezes porque ele tem ali apresentou um déficit na atividade elétrica, mas isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer alguma coisa, mas ao mesmo tempo não quer dizer nada, porque aquele sujeito pode não desenvolver, né? Então tem várias questões, percebam que são várias questões que se colocam aqui, né? E que a gente precisa pensar, sem perder de vista a nossa realidade. Então, assim, para te responder objetivamente, concordo contigo no âmbito da teoria. Perfeitamente. Não sei se isso na prática isso seria viável. Mas acho que seria super interessante ouvir a Ana Paula, porque quanto a esse ponto, uma contraposição, acho que teórica, ao que o Carlos Helder colocou agora. Não sei se a Ana Paula já quer abrir o microfone, mas é porque foi justamente em uma aula que a gente estava debatendo que ela trouxe uma outra perspectiva de como se deveríamos encarar questões da neurociência como fontes de prova ou como um depoimento, né? Acho que a Ana Paula pode explicar melhor. Na verdade, por que surgiu tudo isso e o que foi me criando caraminholas e por que eu digo, Helder, que tem problema mais para frente ou um problema anterior disso que tu está propondo. Primeiro porque, assim, num primeiro momento se poderia dizer, nessa segunda perspectiva de admissibilidade ou não de realização desse exame, e aí do princípio da não autoincriminação, se poderia pensar assim, bom, pera lá um pouquinho, deixa eu ver então que tipo de prova que eu estou tratando. Eu estou tratando de uma evidência física ou eu estou tratando de uma declaração propriamente dita? Bom, aí tu partindo então, por um primeiro momento, tu pensa, bom, é uma evidência física, porque está no cérebro. O que tu poderia pensar? Bom, é uma evidência física. O que você vai fazer? Busca e apreensão.
Basta, então, o juiz conceder uma busca e apreensão, sopesando, então, por um lado, o direito à intimidade e, do outro lado, a necessidade daquele exame para conseguir chegar à verdade, né? Se é que é possível chegar. Então, sopesando isso, o juiz poderia dizer, não, vou passar aqui sim, eu vou conceder esse mandado de busca e apreensão. Problema, como está se falando de uma intimidade, e daí daquela esfera daquelas três esferas, né, que o Costa Andrade vai buscar lá na teoria alemã, isso daí estaria fora de qualquer juízo de ponderação. Bom, por quê? Porque estaria se tratando da privacidade, aquela parte mais íntima. Bom, então, por esse meio, eu não posso. Agora eu vou para a pergunta do Helder, porque ele deixou a bola quicando, né, e tem que chutar gol. Aí tu pensa assim, bom, realmente, não se pode ter autoincriminação, se considerar isso como uma declaração, isso daí tem que ser fora de cogitação. Mas eu faço eu te respondo essa pergunta fazendo uma outra pergunta, Helder, e aí também para Marina. Será que nós estamos falando só de direito à não autoincriminação? Por quê? Porque se eu estiver falando só direito à não autoincriminação, bom, eu pego e excluo o réu, eu excluo o suspeito. Mas me parece que nesse caso, como eu estou falando de uma intimidade, uma privacidade mental, eu não posso reduzir isso ao réu. Isso daí tem que ser a toda e qualquer pessoa, porque senão, e ainda mais como a Marina falou agora, no nosso sistema, eu vou dizer assim, ó, vem cá testemunha, senta aqui, tu não é réu, eu vou te colocar, fazer uma leitura da tua mente aí, vou colocar umas imagens que nem fazem lá no P300, eu vou fazer uma leitura funcional, tu te senta aí que eu vou ver isso daí, vou ver se tem alguma prova ou não, isso daí considerando declaração, e em base disso, porque só abrange o réu, eu consigo uma condenação, né? É uma reversão daquela ideia que se tem antes. E mais, aí também coloco uma outra questão que tem me tirado sono. Isso entraria no processo penal, passando por aquele juízo de admissibilidade, como meio de obtenção de prova ou como meio de prova. Ou seja, eu poderia trazer esses exames neurológicos como prova a ser valorada, ou eu poderia simplesmente trazê-los ao processo, não poderia trazer ao processo penal. Em cima deles, eu teria que buscar alguma evidência para daí sim trazer ao processo penal. Bom, são questões. A sua inquietação, Ana Paula, você está aqui falando, eu estou aqui, ó, com a minha mão aqui embaixo apertando, porque é a minha inquietação também. Né? Eu imagino que seja a inquietação de todo mundo. E realmente, a gente precisa refletir sobre isso. E aí é importante dizer, gente, eu não sou processualista, tá? Embora eu esteja aqui, né, no giro processual penal, eu não sou processualista, eu sou penalista. Então, só para que vocês também se situem aí no meu ramo teórico, digamos assim. Mas eu acho isso, eu não sei, eu acho que a gente vai precisar pensar sobre os processualistas que vão começar a pesquisar sobre neurociência, vão precisar realmente trazer essas questões, vão precisar refletir sobre esses temas. A minha pesquisa foi mais centrada no juízo de culpabilidade, né? No direito penal material. Mas claro que a gente precisa pensar isso, porque é óbvio que os dois direitos, o processual e o material, eles estão juntos, eles caminham juntos, não há razão de ser diferente, não tem como ser diferente. É claro que a gente vai precisar pensar nisso tudo. Ana Paula, né? O processualista que se debruçar com as pesquisas neurocientíficas e achar interessante, achar viável, né, a sua aplicação e começar a aplicar isso, vai ter que realmente pensar sobre essa questão. Se será um meio de prova, se será um meio de obtenção de prova, como é que isso adentra o processo, como será a cadeia de custódia disso. Então, existem várias questões que precisarão ser enfrentadas. Só rapidão. Desculpa. Eu só queria dizer o porquê dessas minhas inquietações também, justamente porque eu pesquiso prova penal digital. E aí, na medida em que eu vou acompanhando esses fóruns de tecnologia, eu fico percebendo que a tendência é que essas tecnologias digitais
ou esses sistemas informáticos vão acabar se integrando com o corpo do sujeito, de modo que daqui a pouco talvez seja possível a gente se deparar com uma situação onde o que a Ana Paula falou sobre a mente de vidro, né? A cabeça de vidro, onde você consegue enxergar tudo isso. Mas, enfim, desculpa, Theo, por ter tomado aqui, porque o Theo tá em Portugal, deve estar quase na hora de cara, vai ser 1h da manhã. 4 horas a mais, né, Teodoro? 4 horas a mais aí, você já tá. Pode. 1h da manhã aqui. Passar a palavra pro Theo. Não, bom, queria primeiro agradecer ao Helder por ter me convidado para ser debatedor. Inclusive, elogiar o giro processual que eu estou acompanhando, é muito bom. Agradecer também a professora Marina Cerqueira, a debatedora Ana Paula. E, inclusive, sobre isso, a gente tem debatido aqui em Coimbra. Inclusive, eu não estou em Lisboa, estou em Coimbra. Tá. Aí, inclusive, a gente tem debatido aqui em Coimbra alguns pontos que se conectam com aquilo que a Ana Paula disse. Por exemplo, em relação além do P300 tem outra, agora já tem a ressonância magnética que já é mais específica, porque o problema do P300 é o problema da memória, né? Então, existem falsas memórias. O problema da ressonância magnética, num congresso que teve aqui, esse aqui é a própria verdade, a verdade ex machina. Esse aqui não tem problema de memória. Então, é como se teve até uma discussão com a minha professora e com os pesquisadores. Não, é porque o pessoal do direito sempre cria algum problema e eles têm certeza que eles têm acesso à mente. Respondendo a tua pergunta, eles acreditam que eles têm um pleno acesso à mente. Eles têm o pleno acesso a se alguém tá mentindo ou está falando a verdade. E a saída, mais ou menos, que a gente está analisando não difere muito da saída que a gente pensa em relação à liberdade. A liberdade que interessa o direito penal, a verdade que interessa o direito penal, ou o processo penal. E, por acaso, tem alguma relação, e essa relação não é uma relação meramente jurídica, uma relação filosófica. Então, o problema da liberdade está diretamente relacionado ao problema da verdade. E esse problema da verdade no processo penal e da liberdade na dogmática penal estão muito relacionados. Nesse ponto que tu tocaste do P300, ou então desses outros métodos de prova neurológicas, um ponto fere a intimidade, a mais íntima privacidade, e a gente não tem o controle sobre isso, porque o problema que o Helder colocou sobre a não autoincriminação, aqui a gente não coloca esse problema por um motivo. E se tiver um livre acordo explícito, o livre consentimento? Não, eu vou me submeter. Então, eu faço um procedimento, foi o que aconteceu no caso Hikla, e ele disse, não, mas se for por imposição do juiz, imposição, mas o problema é que, isso poderia ser solucionado, a não autoincriminação não é a proibição de produzir prova contra si mesmo, é não a ser obrigado. Foi aqui que mais ou menos a ideia que a gente parou aqui. E não, um acordo resolveria, mas o acordo não poderia infringir a intimidade? Não, mas a intimidade não é absoluta. Então, fica mais ou menos nesse debate. O que eu efetivamente estava pautando mas será se eu abrir mão de uma garantia processual, eu já não vou estar necessariamente desconfigurando o próprio sentido do processo penal? Se eu abrir mão não de uma garantia que foi me dada materialmente como intimidade, mas sim uma garantia que me tire a possibilidade de me defender processualmente. E será se isso não fere o próprio eixo do processo penal? Foi mais ou menos isso onde eu parei meus estudos, inclusive, nisso. Agora, eu trouxe alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês sobre isso relacionado à neurociência e à questão do livre-arbítrio e tudo mais. É interessante que o que a neurociência está pautando, na verdade, não é uma coisa nova, também não é necessariamente uma coisa que surge na criminologia, e é, na verdade, uma coisa que talvez sempre existiu na história da filosofia, e efetivamente Freud fala bastante mesmo disso, Nietzsche fala bastante mesmo disso, e um dos pontos é a nossa própria gramática, ela tá muito condicionada. Então, quando a gente fala
qualquer coisa, a gente necessariamente precisa de um sujeito que possui um determinado objeto e utiliza a partir de uma determinada ação. Portanto, eu penso, eu quero, eu sinto fome, eu quero correr, eu preciso roubar alguma coisa. E o problema é que Nietzsche coloca, e eu cito Nietzsche porque citaste Freud na tua dissertação, né? E efetivamente eles dois estão dialogando bastante nessa desconstrução da filosofia da consciência. E efetivamente o que ele fala em Além do Bem e do Mal, algo pensa em mim, então, es denkt in mir. Então, efetivamente está querendo dizer, a gente pensa que a gente é o sujeito que efetivamente vai fazer alguma ação. Ou esse sujeito pode ser ele, pode ser ela, pode ser nós, mas a gente nunca pensa, e a nossa própria gramática não nos deixa livre para pensar que há algo que está pensando dentro de mim e que está me condicionando a pensar tal coisa, e a partir daí eu vou atuar tal coisa. Casa exatamente com esse experimento do Libet. Algo pensa em mim, para depois eu pensar e efetivamente eu atuar. Então, está diretamente relacionado. E isso é interessante para a gente analisar que efetivamente a possibilidade de atuar de uma outra forma dependeria de uma necessidade de eu ter pensado de uma outra forma, mas eu não consigo controlar meus sentimentos, meus pensamentos também. O Nietzsche fala, a gente não é livre nem no plano da ação, sequer no plano do pensamento. Então, efetivamente, como que a gente iria condenar alguém, ainda pautado na ideia do livre-arbítrio, se a gente não é livre nem em um ponto e nem em outro? E aí, com isso, eu tenho visto as análises de Adrian Rainer, e efetivamente ele coloca alguns pontos que vai casar diretamente com isso que vocês estão falando. Um é a análise neuroquímica e outro é a análise da psicofisiologia. E, bom, a análise da neuroquímica nos diz algumas coisas. Primeiro, um estudo que efetivamente é orientado pelos hormônios, e que isso pode estar diretamente relacionado ao tal do perfil delinquente, que parece o sonho de consumo dos pesquisadores. Eles têm comprovado, de uma certa forma, com muita rigidez, quem fez isso foi Emil Coquerel, e um alto nível de testosterona está relacionado, por exemplo, a um comportamento altamente agressivo. Um baixo nível de serotonina está relacionado com um impulso violento. A serotonina seria como um freio. Então, uma pequena provocação em um dia ruim, com baixo nível de serotonina, digamos, a fórmula perfeita para você fazer alguma coisa errada. Pode ser uma contravenção, pode ser uma infração, pode ser algo mais grave. E isso foi feito em um estadunidense, que é o Filiade, e ele é um estadunidense que sempre teve muitos problemas, vocês já devem ter lido, e efetivamente a ideia foi, bom, ele tem uma anomalia hormonal, ele não pode ser condenado da mesma forma como uma outra pessoa. E, bom, é uma forma de aproximação das duas áreas do conhecimento, mas o estudo vai mais, tem outras coisas. Inclusive outras coisas que são ainda muito mais complicadas e mais graves. Por exemplo, elevados níveis de dopamina forçam um comportamento que te faça sempre buscar algo mais. Por exemplo, a dopamina está diretamente relacionada ao prazer, então se você sente prazer fazendo tal coisa, você vai precisar. Isso não conscientemente, é o teu organismo, é tudo biopsicológico, está querendo apenas criar um equilíbrio hormonal. Você produz bastante dopamina e para você efetivamente continuar naquele alto nível, o teu organismo vai fazer com que você efetivamente vá atrás daquilo que te faça. É como um vício. E, por fim, o cortisol, que foi a Stephanie Van Gusen que pesquisou, está diretamente relacionado ao controle do estresse. Só que aqui o controle do estresse pode ter dois sentidos. Um alto nível de estresse pode estar relacionado com um comportamento violento, ou então um baixo nível de estresse pode estar relacionado com uma falta de freio. Portanto, quando você pensa, por que eu não vou furtar aquela pessoa que está andando de madrugada com o celular numa avenida e ela está despercebida? Porque eu penso, não necessariamente com aspectos morais, mas eu penso, bom, eu vou gastar energia, eu vou efetivamente, posso ser preso, vou ter que
entrar em um combate armado ou físico, corporal, isso tudo traz um estresse mental. Isso é uma forma de freio que a gente tem. Isso tudo a nível biológico, não moral. E, bom, se essa pessoa tem essa falta de controle, é como se ela tivesse essa falta de freio. Então, ela não consegue sequer pensar, porque efetivamente os mecanismos biológicos foram dados a ela, ou que efetivamente algo foi dado a ela. E esse é um dos pontos, inclusive, interessantes. O que faz eu ter esse determinado perfil hormonal, né? São questões, inclusive, sociais, estruturais. Que esse é o tipo de determinismo que eu acho interessante pautar. E, bom, com isso vem o Adrian Raine, faz uma análise com 1.800 crianças na Índia, analisando a psicofisiologia. A psicofisiologia está relacionada a estudo fisiológico, algum órgão, por exemplo, e comportamento. Então, eles têm a hipótese de que o comportamento da reincidência está diretamente relacionado com a amígdala. E o que eles estão querendo analisar é basicamente, fizeram, na verdade, um estudo com crianças de 3 anos, depois analisaram exatamente o perfil dela aos 23. Acho que o Carlos ela também conhece essa pesquisa. Porque tá balançando a cabeça. E a ideia é, bom, vamos ver em 20 anos se a gente consegue prever. Então, a ideia é ainda um paradigma da escola positivista. Vamos ver se a gente consegue prever. Então, se a gente conseguir prever, então a gente tem que colocar isso na política criminal. Então, esse é o ponto que não cabe a eles responderem, cabe a nós responder. Se a gente inclui e se inclui como a gente inclui. Então, a pesquisa dele é muito afirmativa no sentido que, bom, a gente efetivamente traçou a partir da resposta que a pessoa tem seria a psicologia behaviorista. Aquela psicologia quando você dá um estímulo positivo e um estímulo negativo. Sempre o estímulo negativo faz com que você efetivamente atue de uma outra forma. E foram analisando aos 3 anos de idade e viram, bom, determinadas pessoas têm um déficit porque elas não têm a mesma habilidade de responder aos estímulos negativos. E outras crianças têm uma habilidade, digamos, que seja normal. Vamos analisar se em 20 anos essas crianças que têm um estímulo, digamos, um distúrbio no estímulo, vamos ver se quais cometerão algum tipo de delito. Esse estudo não analisa aspectos sociais, esse estudo não analisa aspectos de gênero, aspectos culturais, enfim. Apenas se cometeu ou se não cometeu. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, o primeiro ponto crítico. Mas, efetivamente, sim, muitos cometeram crime. São 173. É um número assim, pequeno em relação a 1.800, mas daquele percentual todo de que efetivamente produziam distúrbio, a gente conseguiu pelo menos vislumbrar, olha, essas pessoas aqui elas precisam ser orientadas a vida toda. E aí envolve um problema que eu acho altamente crítico, que é o problema de estigmatizar. Então, efetivamente, a gente traçou um perfil, a gente traçou que eles chamam de uma receita. Bom, a gente já tem a receita perfeita, a gente traça um perfil daquela pessoa e ela tem um nível de hormonal tal, tem um nível de resposta tal. Então, traçou um perfil e diz, bom, essa pessoa aqui, em 20 anos, ela tem uma probabilidade tanto de cometer determinados delitos. E já estão nessa de analisar o perfil de delitos, né? Que é o caso do abuso sexual e tudo mais. E é o que eles chamam de receita fisiológica perfeita para um transtorno de comportamento. Ok, é a gente saber que tem um transtorno de comportamento em potencial. O que a gente vai fazer com essa informação? Eu também não sei responder essas perguntas e efetivamente o que efetivamente pauto bom, o comportamento é biopsicossocial, então só a questão biológica não esgota. Só a questão social também não me determina. E a psicológica a gente está cada vez mais com menos certezas ainda. Agora, o ponto essa forma de determinismo não distancia muito daquilo que efetivamente a gente fazia no século XIX, inclusive no Brasil, Nina Rodrigues. Então, a gente agora já não faz mais exames de craniometria, agora a gente faz exames de ressonância magnética. Agora a gente faz exames de P300. A gente só está mudando a técnica, mas está fazendo a mesma coisa.
como prevenir, como identificar e o que a gente pode fazer em termos de política criminal com o conhecimento biológico, com o conhecimento técnico, científico que a gente já tem. Mas, do ponto de vista, por exemplo, da dogmática, o que eu penso é a gente começar a pautar mais do aspecto estrutural, do aspecto que a macrosociologia traz, que é um aspecto do comportamento macrosocial. Então, ainda assim, parece que a dogmática, parece que no sistema penal, não só no direito penal, a gente é muito seduzido com um discurso que envolva indivíduo, que envolva um aspecto meramente subjetivo, seja ele psicológico ou seja ele científico, neurocientífico. Mas a gente nunca consegue, porque é uma própria característica do direito penal liberal, moderno, de analisar a partir do indivíduo. Então a gente analisa, bom, o indivíduo quando ele age uma boa parte inconscientemente, mas ele também age por várias questões estruturais que fomentaram ele a agir de determinada forma. O aspecto da vulnerabilidade. Por que a culpabilidade não poderia ser uma vulnerabilidade? E a culpabilidade pauta isso exatamente. E esse é um dos pontos que a gente poderia pensar. Bom, a culpabilidade não pode ser a possibilidade ou a exigibilidade de poder ter agido de outra forma, mas a culpabilidade pode estar relacionada, então, a aspectos de vulnerabilidade. Aí, fazendo a pesquisa, eu olho, por exemplo, o Código Penal peruano. O artigo 45 seria equivalente ao 59 no Brasil. E os critérios de fixação da pena. O primeiro, que a gente no Brasil é culpabilidade, e me diz muito pouco. E depois vai dizer conduta social, antecedentes. E o primeiro que coloca no Código Penal peruano eu tenho até anotado aqui, para eu falar o termo específico, o primeiro ponto que eles colocam seria a carência social e a posição econômica do agente do delito. Então, a importância que eles dão, isso é como se fosse uma positivação, né, da culpabilidade. A importância que eles dão para um aspecto macro, estrutural, é muito mais relevante, inclusive, do aspecto que a gente dá, de antecedentes, conduta social, culpabilidade, que não me diz muita coisa. A medida de culpabilidade na fixação da pena. E, para terminar, há muitas outras coisas, né, que a gente poderia pautar. Uma aproximação é exatamente começar a analisar, não só na prova, mas também a partir da culpabilidade, esses perfis. Então, a gente tenta, por exemplo, entra com uma tese de absolvição, não dá, então tudo bem, vamos lá ver o que pode ser feito. Vamos então pedir um exame de perfil hormonal e de perfil. Tem vários perfis. O Adrian Raine fala de uma série de aspectos da neurociência, inclusive análise do tamanho das mãos, do tamanho dos pés, de mais não sei quantas coisas. E tentando comprovar, olha, como a gente está muito determinado. Isso para chegar na ideia da inimputabilidade. Mas será se a inimputabilidade é necessariamente aquilo que a gente tem que pautar? Por exemplo, eu chego com aquele perfil daquele estadunidense que ele tem uma anomalia hormonal. Mas eu não posso dizer que ele é inimputável. Ele tem potencial consciência da licitude, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Talvez ele não consiga apenas se autodeterminar. Então, a gente precisa de um outro critério de culpabilidade, uma autodeterminação. E isso não pode necessariamente estar relacionado com uma medida de segurança. Por que eu vou tratar ele como uma medida de segurança? Talvez seria, então, uma semi-imputabilidade. Então, a única utilização que a gente poderia fazer de todo esse estudo seria entrar com semi-imputabilidade? Seria esse o resultado? Ou será que a gente poderia pensar em um sistema de justiça criminal que não necessariamente precisa da prisão, onde o sistema que pode ser inclusive aliado, por exemplo, justiça restaurativa, é um exemplo que eu penso, mas não tenho nada elaborado sobre isso. Ou então um sistema de justiça criminal que é analisado a isso, pensa em métodos terapêuticos e não necessariamente prisionais. Ou seja, são essas as minhas contribuições, as minhas angústias que eu queria compartilhar com vocês.
Maravilha, Teodoro. Que bom que você trouxe compartilhou as suas angústias. Na verdade, estamos aqui todos e todas compartilhando as angústias, né? Que bom que estamos compartilhando coletivamente, né? Agradeço pelas suas, até anotei algumas questões que você trouxe, interessantes. Veja, eu compartilho, como disse, e acho que a gente precisa muito pensar mesmo sobre culpabilidade, né? Seja para abraçar essas pesquisas, seja para não abraçar, seja para abraçar, mas trazendo métodos, né, para a sua aplicação, muito sérios, muito bem organizados. Então, é um campo realmente de muita pesquisa e muita coisa a avançar pela frente. Muita coisa. O estágio atual de coisas é esse. Né? O estado atual das coisas é esse. Agora, o que eu tenho me debruçado muito agora no doutorado e tentando fazer, porque no doutorado eu estou pesquisando mais sobre direito penal do inimigo, né? Eu estou saindo um pouco dessas pesquisas neurocientíficas e estou agora focando, né, na dogmática à luz do direito penal do inimigo. E aí o Teodoro mencionou a questão da culpabilidade por vulnerabilidade, a co-culpabilidade, que são teorias do professor Eugênio Raul Zaffaroni, a gente sabe, e que me parece muito interessante, eu estou cada vez mais convencida disso. A gente precisa pensar numa culpabilidade, no juízo de responsabilidade, tendo em vista o contexto que nós estamos aplicando, o contexto que nós estamos falando. É preciso pensar, talvez, numa epistemologia, né? Numa forma de se obter conhecimento, tendo em vista a realidade, eu vou falar aqui do Brasil, da América Latina. Eu estou convencida disso. Então, assim, se a gente vai pensar em justiça restaurativa, se a gente vai pensar em co-culpabilidade, em culpabilidade por vulnerabilidade, em neurociência, nós precisamos nos situar qual é o contexto social, histórico, jurídico que nós estamos. Né? Então, assim, é preciso pensar nisso. Né? E talvez um convite aqui para a gente pensar juntos nisso, eu estou pensando nisso agora. Né? Pensar numa forma de estruturar a culpabilidade tendo em vista a nossa realidade. Né? Porque percebam, e aí eu já quero só trazer um outro ponto que me parece interessante também, que eu comecei a falar no início da fala e depois falei que não era tão importante, mas agora estou vendo que é muito importante. A questão do homem médio. Né? Vejam a questão do homem, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Né? Essa questão do homem médio é uma questão muito complicada, né? Foi criada na Alemanha, depois a própria jurisprudência alemã, se a gente faz uma pesquisa, a própria jurisprudência alemã, ela muda a ideia do homem médio, porque a ideia é que você tivesse uma responsabilidade individual, levando em consideração aquele sujeito, naquele caso concreto. E não você pegar um parâmetro, uma ficção, um paradigma de um sujeito que não é de carne e osso, né? Que não sente dor, que não sente frio, que não sente fome, e você que se colocar aquilo como um paradigma para afirmar ou não a culpabilidade. Porque é assim que foi utilizado. Né, que passou a ser utilizado. E no Brasil não é diferente. Quem é que vai dizer, observem bem, quem é que vai dizer diante de um caso concreto que o sujeito poderia ter agido de outra forma? É o juiz. O juiz, né, a maioria dos nossos juízes e juízas pertence a uma classe, né, social, né, pertence, portanto, a um lugar de fala que é um lugar de fala de privilégios. Ao contrário disso, nós temos o nosso alvo do nosso poder punitivo, que numa sociedade como o Brasil, da América Latina, marcada por uma modernidade tardia, né, que clama até hoje pela efetivação dos direitos e garantias fundamentais, que precisa dizer até hoje que processo é garantia, que direito penal é garantia, que precisam frear o poder punitivo, o desenfreado poder punitivo do Estado. É para isso que serve o processo, é para isso que serve o próprio direito penal, o Estado de Direito serve para isso. Né? E a gente tem aqui, portanto, uma sociedade com todas essas características, marcada por uma desigualdade brutal. Né? Nós temos um alvo do poder punitivo que a gente sabe quem é. Né? A que classe pertence, qual raça tem, né? O juiz faz o exercício de empatia? Ou o lugar de fala do juiz de privilégios limita o olhar dele da realidade?
né? Então, quando o juiz vai dizer Marina poderia ter agido de outra forma, ele não vai dizer Marina, pobre, preta, que mora numa situação de marginalidade, né? O juiz vai dizer que Marina poderia ter atuado de outra forma a partir das lentes do juiz, que na maioria das vezes é homem, heterossexual, heteronormativo, branco, dotado de privilégios. Então, perceba que a culpabilidade, ela tem todos esses... O juízo de responsabilidade penal, se a gente quer pensar sério sobre isso, a gente precisa realmente abraçar todas essas angústias que a gente está aqui compartilhando, né? Não só na perspectiva da neurociência, na perspectiva da filosofia, na perspectiva das questões hormonais, enfim, tudo isso que o Teodoro acabou de contribuir aqui. A gente precisa pensar para além disso também, né? E sempre situado no nosso contexto. Eu acho que o grande problema nosso, não o grande, né, mas alguns dos problemas do nosso sistema de justiça criminal é a gente importar determinados institutos, né, sem o devido filtro crítico para a nossa realidade social. Então, pensar em homem médio, pensar em categorias como neurociência, em pesquisas neurocientíficas, da neurobiologia, é importante sim, sem dúvidas, mas é sempre importante a partir do lugar que a gente está falando. E o nosso lugar é um lugar de desigualdade, é um lugar de pobreza muito grande, é um lugar de muitos preconceitos, né? É um lugar de muitos privilégios para poucos, né? Então, é esse o lugar. Como pensar numa atribuição de responsabilidade, então, nesse lugar? É um lugar cuja matriz processual é flagrantemente inquisitorial. Um lugar que o processo penal é autoritário. Nosso Código de Processo Penal é inspirado no Código de Processo Penal italiano, todo mundo sabe disso, né? Então, ora bem, né? Vejam que essas temáticas, isso tudo que a gente está aqui dialogando, trazem muito mais dúvidas e muito mais questões, inquietações mesmo, né? Para que a gente possa continuar como realmente combustível aí, para que a gente possa continuar pesquisando e refletindo qual o juízo de culpabilidade o Brasil, talvez a América Latina, porque compartilhamos de muitas características enquanto sociedade, precisa. E aí a contribuição do professor Zaffaroni me parece fantástica. A ideia de se pensar uma culpabilidade por vulnerabilidade, ou seja, quanto mais vulnerável você é, menos culpável você é, e quanto menos vulnerável você é, mais culpável você deve ser, isso é interessante se pensar. É interessante pensar em co-culpabilidade, em chamar o Estado para ser responsável pela prática do seu crime, porque o Estado ele nunca chega até você, ele só chega pelo braço opressor. Ele tira tudo, ele é sempre omisso, é curioso. Ele é sempre omisso, mas ele só se faz presente para ceifar a sua liberdade, né? Então, eu acho e estou convencida disso, estou pesquisando um doutorado sobre isso agora. Quem sabe vocês também não começam a pesquisar sobre isso, a gente troca figurinhas nesse sentido, porque eu estou convencida que a gente precisa sim pensar numa culpabilidade, num fundamento material de culpabilidade à luz da América Latina, né? E, portanto, à luz das suas características. E aí a gente retoma a questão de livre-arbítrio, a gente retoma a questão do homem médio, a gente retoma tudo isso aí que orbita a culpabilidade. É isso, gente. Professora Marina, a gente não quer abusar do seu tempo, que já quase fechou 2 horas. Eu só quero ser justa com o Luan, que escreveu no chat, fazendo uma pergunta há um tempinho. E como ele ainda está presente aqui no nosso... sim, claro. Deixa eu ver. Fechar a nossa última pergunta. Tá bem. Boa noite, colegas. Gostaria de fazer uma pergunta à professora Marina. Se ela acredita que a condição social, o meio que vive, pode condicionar a uma conduta delituosa. Se existe algum estudo da neurociência que aborda essa temática. Certo. Bom, Luana, veja bem. A perspectiva de um determinismo sociológico, social, né, foi enfrentada lá na escola positivista, né, com o Ferri, com o Garófalo,
Ferri ou Ferri, confesso que eu não sei exatamente como é que se pronuncia até hoje, mas isso já foi defendido, né? Que haveria sim uma espécie de determinismo social, tá? Então, é possível sim se defender isso se nós formos analisar a história do direito penal, tá? Agora, o que eu penso, e imagino aqui que a gente debateu, os nossos debatedores aqui, o Helder também, eu acho que o que a gente deve pensar é que existem várias questões que podem influenciar na prática do crime, né? Não existe um fator, né? E não sei se esse fator é determinante, se a gente pode dizer como determinante, como um determinismo. Eu diria influenciam, eu não diria determina, né? Porque nós somos seres complexos, o ser humano é muito complexo, né? Então, assim, sem dúvidas, eu acho que é uma reunião de fatores, então, tanto fatores biológicos, quanto fatores sociais, culturais, sociais, tudo isso influencia, tudo isso pode influenciar, sim, na prática de um crime. Não acho que seja um único fator, nem tampouco que seja determinante. E se a neurociência estuda isso, não, pelo menos pelo que eu já estudei das pesquisas neurocientíficas, e foi uma pesquisa, repito, limitada apenas para trazer a contribuição na dogmática, não sou neurocientista, nem tampouco psicanalista, nada disso, mas pelo que eu pesquisei, não. As pesquisas neurocientíficas elas vão se centrar aí no aspecto realmente da atividade do cérebro, não vão dialogar com a perspectiva social, ainda que isso, inevitavelmente, né, influencie numa tomada de decisão. Bom, acho que com isso eu atendi a pergunta do Luan, não sei se ele ficou satisfeito. Bom, então, vou encaminhar ao encerramento. Professora Marina Cerqueira, novamente agradecer imensamente a sua exposição, nos trouxe inúmeros, além de nos enriquecer, também levantou inúmeros questionamentos, né? Acho que o debate demonstrou isso, e também demonstrou a importância do diálogo das duas, né? Da dogmática material e da dogmática processual. Quero ser breve, então, realmente, muito obrigada. De coração, obrigada Ana Paula e obrigada Teodoro por comporem, por fazerem parte enquanto debatedores, né, da nossa noite de hoje. Informo que vai ser depois, o encontro foi gravado, então ele é publicado no YouTube, no nosso canal do YouTube, e depois no site, né? Então, quem tiver também eventual questionamento que queira fazer à professora Marina, a gente encaminha para ela. E acho que era isso. Não sei se a professora Marina quer fazer alguma. Claro que sim, gente. Eu quero mais uma vez assim agradecer muito. Foi uma alegria, né? Eu já imaginava que seria agora, chegando ao final, já foi uma alegria muito grande poder participar aqui desse encontro. Eu acho que a gente precisa mesmo se encontrar, então, assim, debater, pensar, né? Unir as pesquisas, que é o que cada um está pesquisando, o outro está pesquisando, isso realmente fortalece a academia, é muito importante esse diálogo. Então, mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa de vocês, Daniela, Helder, por estarem à frente desse valioso projeto que é o Giro Processual Penal. Tá? Para mim foi uma alegria. Agradeço também muitíssimo aos meus debatedores, a Ana Paula e ao Teodoro, contribuições valiosas, enriqueceram muito o nosso encontro de hoje, também me fizeram refletir sobre a minha pesquisa mais e mais, né? E vendo, na verdade, que não tem nada concluído ainda, antes pelo contrário, né? Estamos aí caminhando ainda, muito chão para a gente caminhar. E é isso, gente. Muito obrigada. Estarei sempre aqui. Para mim sempre será uma alegria debater. E vamos em frente. Desejo saúde para todo mundo. E quem puder, fique em casa, né? E venceremos juntos e juntas aí esse isolamento, essa pandemia, esse caos que estamos vivendo. Com certeza. Deixa eu só fazer antes de encerrar, eu queria cumprimentar de novo e agradecer aos três, a professora Marina, a Ana Paula e o Teodoro, mas eu queria que eu sempre faço, mas por conta do debate de hoje eu acabei esquecendo, fazer o registro das localidades que o Giro atendeu esse encontro, que, pelo que eu vi, teve gente de Rondônia, do Alagoas, Porto Alegre,
Coimbra, Maranhão, Bahia e Rio Grande do Sul. Porto Alegre, enfim. É isso. Obrigado, foi bem legal participar. Muito legal mesmo, muito bom. Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Tchau. bom dia.